Opa, olha, a gente volta. E aí, pegaram as manhas? E agora, professor? Que não tem as manhas não se entra, não. Mas eu acho que vocês já pegaram a manha assim. Aponta a seta sempre pro maior. Doce, doce, doce como mel. Acho que é mais ou menos assim que passa lá. Você olha lá as duas grandezas, monta primeiro, não é, professor? Depois que você montar as duas grandezas, você olha aquela grandeza que não tem o X, olha o maior valor, já coloca logo a seta. Não tem conta até aí não, né? E aí, professor, eu vou olhar para outra que tem o X. Só que aí a gente tem que ver, aponta para o número ou aponta para o X? Aí você tem que começar a fazer uma perguntinha. Se esse andou tanto, esse vai andar mais, vai andar menos. Pegou a manha do negócio? Vamos treinar. Vem cá comigo. Iniciando nossa segunda aula de hoje, está aí na telinha a regra de 3. Pense num conteúdo que ajuda. Meu amigo, tem tanta fórmula na matemática que quando, meus queridos, a gente acaba esquecendo a fórmula, ó quem é que ajuda a gente a tentar chegar no resultado? Regra de 3. E dentro de muitos conteúdos mesmo, eu posso estar me utilizando dela, literalmente, para resolver a questão. Não é só essa situação que a gente está propondo aqui, dentro de outros mesmo, sério. Então, vamos aprender. Olha a situação que a gente colocou agora para vocês. 7 litros de leite dão 1,5 quilos de manteiga. Quantos litros de leite serão necessários para se obterem 9 quilos de manteiga? E aí, professor, quem são as grandezas? Primeira coisa, identifique as grandezas. Professor, 7 litros faz 1,5 kg de manteiga, né? 7 litros de leite. O professor está comparando o tanto de leite com o tanto de quilo de manteiga, leite e manteiga. Não é mais ou menos isso? Então, vou anotar aqui as grandezas, professor. Ele quer que nós relacionemos a quantidade de leite em litros com a quantidade produzida de manteiga, professor. Manteiga é bom, eu gosto. Acho melhor do que margarina, botei manteigo. Manteiga. A manteigazinha em quilos. Prof, então vamos lá. Vamos botar os valores que já foram fornecidos. Ele diz que com 7 litros de leite, ele consegue fazer 1,5 quilos de manteiga. Ele quer saber quantos litros de leite, eu vou botar o X aqui, litros de leite, serão necessários para fazer 9 quilos de manteiga. Está montado. Está montado, professor. O que eu vou fazer? Já vou botar a setinha. Aonde? Manteiga. Manteiga, professor. Agora eu boto manteiga logo. Por quê? Professor, eu aponto a seta sempre para o maior. Quem é o maior, professor? 9. Então, já sei para onde que eu vou apontar aqui a setinha. Apontei a setinha para o 9. Agora, a gente tem que colocar a setinha ali no leite também, não é? Para isso, a gente tem que raciocinar. Vamos pensar um pouco. Cara, eu sempre peço para vocês perguntarem de onde não tem o X para onde tem o X. Não vai ser diferente aqui. Então, vai lá. Eu vou começar a pergunta da manteiga para ir para o leite. Então, para fazer, eu é que crio a pergunta na hora, você é que vai criar. Para fazer 1,5 kg de manteiga, eu preciso de 7 litros. Para fazer 9 quilos de manteiga, é mais manteiga, né? Você acha que você vai precisar de mais litros de leite ou menos litros de leite? Professor, mais litros de leite. Então, o X ali eu ainda não sei quanto que é, não. Mas eu tenho certeza que aquele X tem que ser mais do que 7. Então, professor, eu vou apontar para ele. Por quê? Porque eu aponto sempre para o maior. Agora, eu quero só que você olhe para as setinhas. As setinhas têm o mesmo sentido ou elas têm sentidos opostos? Professor, elas têm o mesmo sentido. O que isso quer me dizer? Professor, isso quer dizer para a gente que esse par de grandezas é um par de grandezas diretamente proporcionais. Você entendeu? Professor, quando é diretamente proporcional, eu preciso me preocupar? Não. Você vai montar a tua regra de 3 do jeitinho que está aí.
você escreve lá 7x, o 7 não está em cima, o x está embaixo. Você vai escrever 7 sobre x é igual, professor, 1,59. Vai precisar inverter? Não, professor, só inverte se for inversamente proposto, até o nome inverso, de inverter, professor. Vou escrever 1,5 sobre 9. Vou fazer o que aqui? Aquela multiplicaçãozinha em cruz, o famoso cruz credo. Vai ficar, o x vai multiplicar com 1,5, que vai dar 1,5 vezes x, que é igual ao 7, que vai ficar multiplicado com 9. Você já faz logo. 7 vezes 9 vai dar 63. E agora, professor? Aquele 1,5 está multiplicando, ele vai passar para o lado de lá dividindo, vai ficar 63 dividido por 1,5. Só aí tem que fazer a divisão. Vai dar 630 por 15. 15 vezes 4, 60. Professor, 63 dividido por 1,5 dá exatos 42 litros de leite. Para fazer 9 quilos de manteiga, serão necessários 42 litros de leite. Parabéns, Gabriel, certinho mesmo. Pessoal de Brasileira, pode participar, gente, se acanhe não. Prof, vamos ver aqui. E a segunda aqui? E a segunda? Ele disse para mim que com 8 eletricistas, podemos fazer uma instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Professor, o que é que vocês acham? Vamos tentar? Meu diretor, coloque aí 2 minutinhos para eles tentarem fazer para a gente. Estou aguardando aqui. Opa, vamos ver quem acertou. Inversamente, pessoal colocando aqui no YouTube, e deu quanto? 4 dias. Será que é isso mesmo, Gabriel? 8 eletricistas
conseguem fazer uma instalação em 3 dias. Ele quer saber quantos dias levaram 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho. Antes eram 8, né? Agora são 6. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar escrevendo aqui as grandezas, professor, envolvidas na questão. Aqui, ele me deu esse 8. 8 o quê? Eletricistas. Já sei que eu vou ter que comparar a quantidade de eletricistas, professor, com o tempo, né? Com o tempo em dias. Vou botar dias mesmo. Professor, ele disse que 8 eletricistas fazem o trabalho em 3 dias. 6 eletricistas vão fazer o mesmo trabalho em quantos dias? Está montado. Vou começar colocando a setinha. Já coloco a seta aqui apontada para o 8. Por quê? Porque o 8 é o maior, eu aponto a seta sempre para o maior. Agora, a gente tem que colocar a setinha na outra grandeza, nos dias aqui, não é? Aí você vai fazer aquela pergunta. Quando eram 8 pessoas trabalhando, levava 3 dias, professor. Só que agora são só 6 pessoas trabalhando. Tem menos pessoas trabalhando. O que vocês acham que vai acontecer com o tempo? Você acha que essas 6 pessoas trabalhando agora, esses 6 eletricistas trabalhando agora, vão demorar mais ou menos para fazer o serviço? Professor, se é menos pessoas trabalhando, vai demorar mais. Então, professor, esse X, que eu não sei quanto que vale ainda, professor, eu posso afirmar que ele é um valor maior do que o 3. Então, eu vou apontar para ele. Por quê? Porque eu aponto sempre para o maior. Se você analisou comigo aqui esse par de grandezas, você já viu que as setinhas ficam uma para cima e uma para baixo, o que me garante que esse par de grandezas é um par de grandezas inversamente proporcionais. E quando o par de grandezas é inversamente proporcional, eu tenho que ter certos cuidados. Como, professor? Inverter uma das grandezas. De preferência, inverta sempre a grandeza que não tem o x. Eu copio a grandeza que tem o x aqui, que vai ser 3, e x do jeito que está lá é igual. Na hora que você copia a grandeza que tem um x, na hora que você for copiar a segunda grandeza, pelo fato dela ser inversamente, você tem que inverter a posição aqui, ó. Não é 8 e 6? Vai ficar 6 e 8. Eu acho que você já entendeu, professor, quando inverter ou não. Não é isso? Deixa eu ver aqui, ó. Se caiu de regra de 3, Gabriel, cai sempre. Às vezes você usa até na física, na química, porque é uma questão de proporcionalidade. Questão de proporcionalidade sempre está presente. É uma questão de grandeza. Regra de 3 é uma questão de razões e proporção. Então, sempre a gente vai estar utilizando, dentro até de outros conteúdos. Não caiu uma questão própria do conteúdo, mas caiu regra de 3 composta, parece. Regra de 3 composta caiu. Prof, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada. Produto dos meios, onde eu vou multiplicar o 6 com o x, é igual ao produto dos extremos, onde eu vou multiplicar o 3 e o 8. Vai ficar 6 vezes x, vai dar 6x, que é igual, 3 vezes 8 vai dar 24. O 6 está multiplicando com x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Professor, vamos lá. X é igual a 24 dividido por 6. X, perfeito, Gabriel, certíssimo. 6 dividido 24 por 6 vai dar exatamente 4 dias. Ou seja, esses 6 eletricistas conseguiram resolver tudo em 4 dias. Entenderam? De boa? Pronto, professor, até aí tudo bem. Até aí tudo bem, professor. Vamos para mais. Professor, olha só, esse daqui. Com 6 pedreiros, conseguimos construir uma parede em 8 dias. Com 3 pedreiros, mesmo raciocínio, conseguimos construir uma parede em quantos dias?
Professor, quando eram 6, eram 8 dias, agora são 3. Só que aqui dá para a gente até observar uma proporcionalidade com relação à quantidade de pedreiros, onde não se faz necessário nem a regra de 3, se você conseguir perceber que proporcionalidade é essa. Como assim? Professor, o senhor reduziu a quantidade de pedreiros à metade, professor. Então, o que vai acontecer com o tempo? Prof, vão trabalhar mais, né, professor? Vai levar mais dias para eles fazerem a obra. Mas quantos a mais? Quantos dias a mais? Professor, vai levar o dobro. Se o senhor reduziu a quantidade de pedreiros à metade, eles vão levar o dobro do tempo dos anteriores, ou seja, dá 16 dias. Eu acho que vai dar 16 dias. Mas vamos montar aqui para a gente ter certeza. Nessa aqui, ele está comparando pedreiros com a quantidade de dias. Ele disse que 6 pedreiros construiu uma parede em 8 dias, 3 pedreiros, X. Olha como eu vou aqui no automático. O que é que eu vou fazer? Colocar uma setinha aqui por 6. Agora tem que colocar a setinha ali em dias. Aí eu vou perguntar, professor, quando eu tinha 6 pedreiros, eles fizeram o serviço em 8 dias. Agora só tem 3, professor. Caraca, vai demorar mais, professor. O X eu ainda não sei quanto que é, mas tenho certeza que tem que ser um valor maior do que 8. Vou apontar para baixo. As duas setinhas ficou uma para cima e uma para baixo. Isso me garante que este par de grandezas é inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Alguém vai inverter. Quem? A grandeza que não tem o x. Por favor, você vai fazer 8 está para x. Professor, mas diz uma coisa, e se eu quisesse manter a grandeza pedreiros e inverter a que tem o x? Pode? Pode, contanto que você inverta apenas uma delas, não pode inverter as duas. Mas para padronizar e também para ajudar, porque tem a história que diz é um meio para um fim. Pois é, eu quero que vocês invertam sempre a outra grandeza. Por quê? Porque quando nós chegarmos a trabalhar com a regra de 3 composta, isso já vai me ajudar, tá bom? 8 sobre x é igual, como ela é inversamente, professor, o senhor vai ter que inverter aqui, né? 6 sobre 3 vai ficar 3 sobre 6. Vamos fazer lá produto dos meios pelos extremos. Vai ficar 3 vezes x vai dar 3x. 6 vezes 8 vai dar 48. X é igual a 48 dividido por 3. X é igual a 16 dias. Certinho? Bateu, né? Muito trabalho, professor. Próxima questão. Vamos lá. Acho que eu vou deixar. Deixa eu ver se eu deixo para vocês. Na construção de uma escola, foram gastos 15 caminhões de 4 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões de 6 metros cúbicos de areia seriam necessários para fazer o mesmo trabalho? Acho que eu vou deixar com vocês. O que é que vocês acham? Vamos lá? 2 minutinhos. É com vocês.
Opa! E aí? Grande Gabriel, você pensou certinho. Só que essa aí causa uma certa confusão, porque a gente tem que levar em consideração o tamanho da carroceria, o tanto de areia que cada um desses caminhões consegue levar. Então, se ele tem uma carroceria maior, ele leva mais areia. Se leva mais areia, você acha que vai precisar de muitos caminhões? Acho que não, professor. Quanto maior é a caçamba desse caminhão, professor, menos caminhões eu iria precisar para transportar uma determinada quantidade de areia. A ideia é essa daí mesmo. E essa aí tem que ter um pouquinho de cuidado mesmo. Eu vou começar copiando aqui as grandezas, professor. Ele está dizendo que leva uma quantidade de areia em metros cúbicos, que é o volume de areia, e a quantidade de caminhões que a gente vai utilizar para levar essa areia. Ele disse, professor, que 15 caminhões, não é que 15 caminhões levam 4 metros cúbicos de areia. Não é isso que ele está dizendo para você. Ele disse que precisou de 15 caminhões, cada um deles com capacidade de 4 metros cúbicos de areia, para levar um montão de areia para uma obra, para a construção de uma escola. Aí, nesse caso, é como se fosse 15 vezes 4, 60 metros cúbicos de areia foram levados. Foram levados 60 metros cúbicos de areia. Se eu quisesse, eu podia até botar 15 caminhões, levou 60 metros cúbicos de areia. Aí, no caso, quantos caminhões seriam necessários para... Mas aí ia ficar mais complicado. Então, eu quero que você raciocine da seguinte forma. Se o caminhão, professor, consegue levar 6 metros cúbicos, você acha que você vai precisar de mais caminhões ou menos caminhões? Que é aí que atrapalha, porque a pessoa diz, ô, professor, 4 metros cúbicos foi 15 caminhões. 6 metros cúbicos é mais, então vai precisar de mais caminhões. Mas não é que ele vai levar os 6 metros cúbicos, ele está dizendo que a carroceria dele consegue, em uma viagem, levar 6 metros cúbicos de areia. Então, se eu vou usar esse tipo de caminhão para levar toda a areia, eu precisaria de menos caminhões para conseguir levar tudo. Então, o X aqui, ele é um valor menor do que o 15. O X é um valor menor do que o 15. Eu começo aqui apontando a seta para o 6 e, professor, eu vou apontar uma seta para o 15. Então, quando os caminhões têm capacidade de 6 metros cúbicos, isso, muito bem, você raciocinou bem, essa questão confunde mesmo. Eu vou precisar de menos caminhões. As grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais, não vou mais ficar escrevendo, não. Você só vai olhar para as setas agora, porque você perde até tempo. Já pensou, toda vez que você for fazer uma questão, você escrever lá diretamente, você escrever inversamente? Olha só para as setas. As setas ficam uma para baixo, uma para cima, professor, então elas são inversamente. O que isso quer me dizer, professor? Que você vai inverter. Vou inverter quem? A grandeza que não tem o x. Eu começo escrevendo 15 sobre x é igual, aqui, ó, né, 4, 6, eu vou botar 6, 4. Vou fazer a multiplicaçãozinha cruzada, esse vezes esse vezes esse. Vai ficar 6 vezes x, vai dar 6x, é igual 15 vezes 4, vai dar 60. 6x igual a 60, x é igual a 60 dividido por 6, x é igual a 10. Professor, vão ser necessários 10 caminhões de 6 metros cúbicos cada para levar. Você podia até ter pensado no comecinho, agora há pouco, você podia ter pensado assim, o cara tinha dito que antes eram 15 caminhões de 4 metros cúbicos. 15 caminhões de 4 metros cúbicos conseguia levar 60 metros cúbicos. Então, o total de areia era 60 metros cúbicos, não é isso? Então, se eu vou levar agora com um caminhão de 6 metros cúbicos, eu tenho 60 metros cúbicos, né, para levar. Se eu for fazendo viagens de 6 metros cúbicos, eu vou fazer quantas viagens? 10. Então, eu precisaria de 10 caminhões. Entendeu?
Vamos para a próxima, professor. Olha essa aqui. 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros fariam o mesmo armário? Gente, só muda a roupa. Só muda a roupa da questão aí. Essa daí é parecida com a do eletricista. Essa daqui é parecida... A gente fez outra depois da do eletricista. Teve outra também. Aqui no caso, professor, o que foi? O senhor aumentou a quantidade de marceneiros, né? Se o senhor aumenta a quantidade de pessoas trabalhando, consequentemente, a obra, o serviço vai terminar mais rápido, bem mais rápido, professor. Então, eu posso até já olhar para a questão e já tentar verificar se é diretamente ou inversamente. À medida que a gente vai treinando, a gente já vai conseguindo essa habilidade. Você já vai conseguir perceber, olhando, professor, se eu tinha 4 pessoas trabalhando, eram 18 dias. Se o senhor vai para 9 pessoas trabalhando, o senhor aumentou a quantidade de pessoas trabalhando, mas em contrapartida, o tempo vai diminuir. Então, nós teríamos aí já a quantidade de marceneiros e o tempo em dias, professor, como sendo um par de grandezas inversamente proporcionais. Mas eu vou anotar bonitinho aqui. Nós estamos comparando a quantidade de marceneiros com a quantidade de dias, professor. O cara colocou aqui para mim, 4 marceneiros fazem, tá aqui o armário em 18 dias, 9 marceneiros, X dias. Já começa aqui colocando a setinha para o 9. Por quê, professor? Porque é o maior. 9 é o maior, aponto sempre para o maior. A regra é aponto para o maior. E lá naquele X, professor, eu sei que o X é menos, professor, é menos dias do que o 18. Que são 9 pessoas trabalhando, então vai levar menos dias. Como o X é um valor menor do que o 18, eu vou apontar para o 18. Por quê? Porque ele é o maior. Olha como é que as setinhas ficaram. Professor, ficou uma para baixo e uma para cima. Isso me garante que este par de grandezas é um par de grandezas inversamente proporcionais. Eu repito a grandeza que tem o X do jeito que está lá, igual. A outra aqui eu vou ter que inverter. Vai ficar 9 sobre 4. Produto dos meios, esse vezes esse vezes esse. Produto dos meios pelos extremos. Vai ficar 9 vezes x dá 9x, que é igual a 18 vezes 4 dá 72. Resolvendo, 9x igual a 72. X é igual a 72, pego o 9 e passa dividindo. X é igual a 8, professor. 8 o quê, professor? 8 era dias, era marceneiros. X é dias? Dias era o tempo mesmo, verdade. 8 dias, professor. Vamos para mais. Essa aqui foi tranquila. E essa aqui, professor? Uma máquina produz 100 peças em 25 minutos. Essa aqui tem só um detalhezinho. Ela é simples, mas ela tem um detalhezinho que tem que ser observada. Quanto às unidades, que eu ainda não tinha colocado desse tipo para vocês. Como assim, professor? Aqui ele está comparando a quantidade de peças produzidas com o tempo gasto para a produção. Só que você, dando uma olhada no tempo, parte dos valores que representam o tempo, professor, está em minutos e parte do tempo na questão está em horas. Então, quando a gente vai montar uma regra de 3, quando a gente vai fazer a resolução, eu tenho que ter que cada uma dessas grandezas tem que estar obrigatoriamente na mesma unidade. Então, aquela 1 hora, porque ele disse que fez 100 peças em 25 minutos, e ele quer saber quantas peças ele faz em 1 hora. Aquela 1 hora, na hora de botar na conta, eu não vou botar 1, eu vou botar 60. Se fossem 2 horas, eu ia botar 120. Se fosse 1 hora e meia, eu ia botar 90, e aí vai. Então, nessa daqui, a gente vai estar comparando a quantidade de peças com o tempo em minutos. Então, ele disse para mim que 100 peças são feitas em 25 minutos.
Ele quer saber quantas peças são feitas em 1 hora, ou seja, em 60 minutos. Começo colocando a setinha aqui apontando para o 60. Professor, em 25 minutos o senhor faz 100 peças. Em 60 minutos o senhor faz mais. O X é um valor maior do que o 100. Professor, e agora? Olha só como foi que as setinhas ficaram. As duas estão apontadas para baixo. Diretamente proporcional. Precisa inverter alguma coisa? Não. Vou escrever do jeito que está aí. Vai ficar 100 para x igual 25 para 60. Produto dos meios pelos extremos. Vai ficar 25 vezes x dá 25x. Que é igual a 100 vezes 60. Dá 6.000. 25x igual a 6.000. Como é que resolve? Passa o 25 dividindo. X vai ser igual a quanto? Professor, duzentos e quarenta, não é isso? Vão ser necessárias 240. Não é necessário, na realidade, vão ser fabricadas. Não seria máquinas, não, Gabriel. É peças. Não é isso? Não é de máquina, não é peça. Algumas máquinas, no caso, mas ele não está perguntando máquina, é peça mesmo. Mas está certo. Seriam 240 peças produzidas. Vamos para mais uma. Cara, mesmo raciocínio. Será que vocês têm um cuidado aí? Vamos lá, com vocês aí. 2 minutinhos, meu diretor.
Opa! Voltamos. Deixa eu dar uma espiada aqui no chat. 2700x 9014 é diretamente, Gabriel? Diretamente? Deixa eu ver aqui, professor. Aqui ele está dando uma quantidade de água, né? Está comparando aqui água. Uma quantidade de água em litros. Ele diz que 2.700 litros de água. Num tempo, professor. Tempo, no caso, tem que deixar na mesma unidade, né? Eu vou deixar em minutos. Ou deixava tudo em horas, ou deixava tudo em minutos. 1h30, professor, corresponde a exatamente 90 minutos. Eu tinha até comentado agora há pouco aqui, ó. 90 minutos. Ele quer saber quantos litros de água, que eu estou colocando X aqui, vão ser despejados em 14 minutos. Já bato o olho aqui, ó, coloco uma setinha apontada para o 90. Professor, diga uma coisa, eu sou obrigado a colocar essas setinhas? Obrigado você não é. As setinhas é para nós aferirmos se as grandezas que estão sendo trabalhadas, se as grandezas que estão sendo analisadas, representam pares de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. É isso que a gente tem que observar. Então, ali, professor, num tempo de 90 minutos, são despejados 2.700 litros. Num tempo de 14 minutos, consequentemente, é despejado menos litro, professor. Se é despejado menos litro, 2.700 é maior. Então, vou apontar para ele. As grandezas aqui são diretamente proporcionais, não vai precisar inverter ninguém. Então, eu escrevo do jeito que está lá, 2.700 sobre x é igual a 90 sobre 14. E para os seus valores tão grandes aí, ó, era interessante se nós pudéssemos fazer o que o nosso colega Gabriel falou, simplificar. Como é que funciona mesmo isso? Gente, numa proporção, eu posso simplificar, professor, os numeradores, eu posso simplificar os denominadores, ou eu posso simplificar os valores que estão na mesma razão. Mesma razão. Não é não? Aqui na nossa situação, eu vou fazer o seguinte, professor. Eu vou simplificar esse com esse. Dava para simplificar pelo 90. 90 dividido por 90 dá 1. Aí eu vou pegar aquele 2.700, também dividir por 90. 2.700 dividido por 90 dá exatamente 30. Cara, ao invés de eu fazer, Isso, eu vou treinar ainda devagarzinho com eles. Isso aí é uma forma que eu tenho de diminuir a minha conta. Porque ao invés de eu fazer a conta x vezes 90, 2.700 vezes 14, o que eu vou fazer aqui é x vezes 1, 30 vezes 14. Eu acho que diminui a conta se a gente tentar fazer essa simplificação antes. Professor, então vai ficar x vezes 1 dá x. 30 vezes 14 vai dar 300. 4 vezes 3, 12. 420 litros. Certíssimo, Gabriel. Muito bem. Entenderam? Deu certo. Depois que eles pegarem a manha, meu amigo, já vai no automático. Na hora que vê a questão, já quer simplificar, professor. Olha essa última aqui, para a gente fechar a aula. Um automóvel consome, em média, 8 litros de álcool num trecho de 72 quilômetros. O consumo desse automóvel em 126 quilômetros é... Professor, se eu aumentar a distância, aumenta obrigatoriamente a quantidade de litros. Então, se eu já consigo raciocinar dessa forma, foi super bem, Gabriel. Olha só, eu já posso dizer que esse par de grandezas é diretamente proporcionais. Então, eu nem precisaria escrever. A ideia de escrever as grandezas é para você ir colocando aquelas setinhas e ter certeza se o par de grandezas é diretamente ou inversamente. Aqui eu posso muito bem botar. Olha só, professor, 8 litros percorre 72 quilômetros, não é isso? Quantos litros são percorridos em 126 quilômetros? Como elas já são diretamente proporcionais, é só fazer o cruz credo, só que eu vou simplificar antes aqui, ó. Só trocar aqui, botar canetinha.
esse 8 e esse 72, dá para simplificar por 8. 8 dividido por 8 sobra 1. 72 dividido por 8 dá 9. Já diminuiu minha conta. Por quê? Eu vou fazer x vezes 9, 126 vezes 1. X vezes 9 vai dar 9x, professor, que é igual a 126 vezes 1, 126. Agora é só dividir. X é 126 dividido por 9. Deixa eu ver quanto é que dá. 9 vezes 1 dá 9. Sobra 3, baixo 6, 9 vezes 4, 36, para 36 nada. Professor, o nosso x aqui vai dar exatos 14 litros. Alternativa correta, letra B de bola. É tipo assim as situações, problemas que vocês irão realizar. Vocês entenderam? Mais ou menos. E, professor, essa aí por que o senhor não colocou? Eu não coloquei para vocês entenderem que aquela parte lá é para a gente ter a certeza se as grandezas são diretamente ou inversamente. Mas se você ainda não se sente seguro, faz do mesmo jeitinho. Coloca lá litros, coloca lá distância, coloca as setinhas. Se for diretamente proporcional, faz o cruz credo. Se for inversamente, inverte a grandeza, faz o cruz credo. Meus queridos, a gente vai ficando por aqui. Agradecendo a todos pela presença, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha!